Neste momento que a Super Revista completa 30 anos, né? A gente está resgatando a história. E nessa história a gente tem aqui uma figura que ela transcende os 30 anos da Super Revista, né? E Valfrides Tadeu, a gente se conheceu lá, junto com o seu Mamede Paz Mendonça, nas lojas, quando eu era estoquista, né? E hoje tenho um prazer aqui, porque Valfrides foi um dos que apostaram, nos ajudaram logo no primeiro momento, quando a revista começou a sair na nossa gestão da Via Direta. Isabel, com a palavra aí para poder entrevistar essa figura ilustre aqui do Supermercadinho da Bahia. Bondade. Boa tarde, seu Valfrides. E aí, tarde. que sentimento, a gente lembrando agora que o senhor foi um dos apoiadores da revista há 30 anos atrás? Em primeiro lugar, é motivo de satisfação saber que a Super Revista faz 30 anos, um negócio que começou de maneira muito embrionária lá atrás, e que o setor precisava de um órgão, de uma revista como esta, para evidenciar cada vez mais o ramo supermercadista. E agora, nesses 30, como o senhor vê essa trajetória da revista, né? O senhor apoiou quando ela lançou, o senhor acreditou nela e ela continua, 30 anos depois está aí. Como é que o senhor vê essa trajetória? Apoiar nada mais é que obrigação nossa. Como eu bem falei, ela veio a contribuir para o setor e é motivo de orgulho, como eu já disse, para o setor como um todo. E é obrigação nossa fazer com que daqui a mais um tempo tenhamos mais 30 anos. E nesse período que o senhor deu, a sua empresa apareceu nas páginas da revista, o senhor deu entrevista, tem algo que o senhor lembra assim que marcou essa trajetória da revista nos encontros, né, nos supermercadistas? De uma maneira em geral, ela contribuiu, como eu já disse, mas nos encontros, de modo geral, nos encontros, ela sempre se fez presente com a presença de Bené, figura ímpar no setor, e eu acho que nos encontros, de modo geral, desde o primeiro encontro, se não me falha a memória, nós começamos o primeiro encontro no Salvador para o hotel, depois nós fomos crescendo, chegamos para a Mediterrânea, Quatro Rodas, etc., etc., sempre com a presença marcante da Super Revista prestigiando os eventos da classe. Né? Para a sua empresa, o fato de estar ali anunciando o resultado dessa investida em anúncio numa revista que, né, mobiliza toda a categoria de supermercadistas. É claro que contribui muito, né? Divulga aquilo que nós trabalhamos, que nós representamos e ajuda a consolidar as marcas, né? E o que, assim, que mensagem o senhor teria para a revista agora, que está comemorando o lançamento? Em novembro ela vai ter uma edição especial, mostrando a sua consolidação. Que mensagem o senhor teria para dar para o idealizador da revista, Bené Amorim, e para toda a equipe, né, que vem? Eu acho que, para o que ela já conquistou até aqui, não tem muito a acrescentar, porque sempre foi um trabalho com muita dedicação e que só vem a contribuir para o setor como um todo. E o que eu, como sugestão, é que ela continue nessa mesma linha de raciocínio e de conduta. Então, assim, ela está sedimentada na sua visão, não precisa mudar muita coisa, muita coisa não. Não. Ah. Eu vou dar uma, me permita aqui, Tadeu, dar uma de... Lembra de Fernando José, que eu tive também a oportunidade de trabalhar com ele lá na prefeitura, na Intussa, e o programa dele, ele dizia, né, a gente mata a cobra e mostra o pau. Me dê essa revista aí para poder mostrar aqui essa participação de Valfrides Tadeu aqui na Super Revista desde o início. Segura aí, Tadeu. Obrigado. Aqui. Não é à toa que a Super Revista tem 30 anos, né, com esse editor, esse diretor-presidente, que chega junto. Eu acho que Bené, acima de tudo, ele contribui não só pelo lado profissional dele, dedicado a ele não só como
empresário, não só como uma pessoa da área, mas também com a simplicidade e a dedicação que ele tem para com o setor. E eu digo sempre que as pessoas, de um modo geral, se enchem de vaidade, etc, etc, e isso não é uma coisa que faz parte dele. É uma pessoa que sempre esteve voltado para o setor como um todo, não visando somente a revista, mas sim o setor. Eu queria aproveitar, Tadeu, enquanto eu folheio aqui, relembrar algumas histórias naquela recepção lá da Praça Conde dos Arcos, número 1, em que você, como amigo, independente de fornecedor, você era um amigo do seu Mamed, né? E sempre estava lá junto, né? E nos momentos bons, nos momentos ruins, independente da questão comercial, né? Que você tinha com ele, né? Você, acima de tudo, era um amigo. Inclusive, perpetua essa amizade com os filhos, né? Inclusive, você acabou de me falar que Zé Augusto, onde ele tiver 6 horas da manhã, pode, qualquer viajando em qualquer lugar, ele liga parabenizando. Me lembra um pouquinho dessa história daí. Bom, na realidade, eu comecei a frequentar a Seu Mamed ainda como office boy, né? É de uma empresa que eu trabalhava com muito orgulho, que eu aproveito para parabenizar a pessoa que me deu a oportunidade naquela época. Eu entrei como office boy na empresa chamada Costa Irmãos, e eu agradeço muito a Leonardo Guimarães Costa. Daí eu passei a tomar conta do escritório, logo depois como vendedor, e de vez em quando eu levava os pedidos para a Seu Mamed assinar, né? Nós não tínhamos ainda o advento da informática, então era na mão. E ele se apaixonou por mim, etc., e junto, e ele passou a me ajudar muito no crescimento, não só meu, como também dos produtos que ali representavam. E aqui eu me recordo aqui um pouquinho, né? Aqui, Valfriz Tadeu de Freitas e Companhia Limitada, né? Isso aqui há 30 anos atrás, quando nós começamos, ele estava lá nos apoiando, né? E isso para a gente é um orgulho, uma honra, né? Porque se não fossem os nossos apoiadores, a Super Revista teria morrido ali, né, Tadeu? É verdade. Mas volte, Tadeu tem umas histórias com o seu Mamed, que os dois têm uma certa gagueira, vocês já notaram, né? Aí se o Mamed olhar para ele, quando ele falar, e você tá me arrilhando, essas histórias que ficam marcadas na mente nossa, né? E seu Mamed, que eu tive a oportunidade de trabalhar, depois que trabalhei com o seu Jaime no estoque, trabalhei diretamente com ele, fui muito feliz, é uma figura que eu tenho, os dois eu tenho no coração, viu, Tadeu? Mas é verdade. Apesar do autocontrole, eu pego um pouco na fala, e ele também, né? Eu brincava que gaguejar é um charme de poucos. E nós fizemos grandes negócios. Você agora mesmo me relembrou uma marca que nós lançamos aqui no mercado, Saman, trazendo direto do Uruguai. Uhum. E lançamos aqui no mercado graças ao apoio de Mamed Paz Mendonça e o mercado como um todo depois, né? Seu Mamed era uma figura. Eu entrevistei quando eu trabalhava no Jornal da Bahia, diário, e ele chegava lá, ele tinha aquela coisa de ficar mostrando as coisinhas que tinha. Ele sempre atendia, fazia questão de atender, aquele jeitinho dele ali. Seu Mamed tinha uma peculiaridade muito grande. Eu me lembro que uma certa feita, eu subindo logo de manhã cedo com ele, no véspera de São João, ou coisa assim, aí nós íamos passando, subimos a escada juntos, eu tratava de um assunto com ele, ele passou do lado, entrou na sala de importação, doutor Maurício, Borges, ele aí vai e vira assim, disse, doutor Maurício, cadê Borges? Disse, Borges, ele disse que o senhor liberou ele para ir para o São João de Amargosa. Ele disse, por favor, diga a ele quando ele chegar segunda-feira que não sente na mesa nem falar comigo antes, que eu não me lembro de ter liberado de maneira alguma. E aí tinha umas coisas muito engraçadas com ele que ajudou muito para que ele tivesse cada vez mais próximo de todos aqueles que trabalhavam com ele diretamente, né? E falando dessas histórias, da generosidade, da atenção, do carinho que o senhor Mamed tinha, lembro-me que quando ele viajava em 84, 85, ele sempre estava em São Paulo e aqui, né, porque já tinha loja lá. E desses dias ele chegou lá na porta, que ficava no mesmo andar, bateu, e
como vai, meu filho? Eu disse, tudo bem, senhor Mamed. E o senhor está chegando agora? Estou chegando. E você não tem aparecido lá na minha sala? Eu disse, não, senhor Mamed, quando chega um jornalista, eu levo e tal. Mas você pode aparecer a hora que você quiser. Eu disse, tá bom, senhor Mamed, tá bom. E essa gravata aqui? Gostou dessa gravata? Eu disse, muito bonito, senhor Mamed. Aí com pouca hora vem Borges com a gravata, né? Uma Christian Dior, pura seda, né? Francesa, que até hoje está guardado lá. Então, esse momento tem essas coisas que a gente, nos gestos assim maravilhosos, que a gente nunca esquece, né, Tadeu? Além dessas histórias lá, essa amizade continuou com a família e tal, você sempre está lá visitando Zé Augusto, lá no mesmo lugar, né? Fale um pouquinho aí disso, Tadeu. Eu digo sempre que eu não chamo ali, eu estou sempre lá na matriz. Como chamava. Então está lá hoje a sala dele intacta e de vez em quando eu vou lá para ter uma conversa com o Zé Augusto e com o filho de Zé Augusto, e eu vou lá de vez em quando, está tudo intacto, uma homenagem muito bonita que Zé Augusto presta a ele, eu manter na sala da mesma forma, com aquelas placas, com aquele negócio todo. Eu me lembro que uma certa feita eu estava lá com ele, eu vendi arame farpado para ele e anunciaram que estava chegando um concorrente nosso. Ele aí disse, mande entrar. O pessoal mandou entrar, eu vou sair. Não, pode ficar aqui. Aí eu fiquei, o pessoal entrou e veio trazer para ele uma placa de prata que ele tinha sido um dos... fez pelo volume de compra dele, ele recebeu a placa de prata. Aí ele disse, e por que de prata? Disse, porque a de ouro é de um outro e comprou um pouco mais. Ele disse, e ele comprou quanto rola mais do que eu? Aí você comprou 20 mil, então leve a placa de prata e você me traz uma de ouro depois, que eu monte pedir de 50 mil rolas. Seu Mamed era assim. E também, Valfrides, que era representante da Gerdau, conta essa história lá do seu... É que nós representávamos o grupo Gerdau aqui e trazíamos arame farpado Urso, lá de Recife. E o nosso principal concorrente é a marca Moto, né? Na época, mas ele sempre fazia questão de comprar. E uma certa feita ele virou-se para mim e disse, qual o preço do arame? Eu disse, o arame, digamos, R$20. Aí ele disse, mas eu comprei o último de 19. Sim, mas hoje é 20. Ele disse, mas você faz o mesmo preço. Eu disse, mas eu não posso, o preço não é esse. Ele disse, mas você não é o dono, ligue para lá e fale com o dono. Eu disse, tá bom. Mas eu falo com ele depois. Ele disse, inclusive, amanhã, senhor Médio, é aniversário dele, Dr. Jorge Redal. Ele disse, liga aí que é para eu falar com ele. Aí eu ligo, né? Ligo o telefone, naquela época não tinha o advento do celular, né? Aí eu liguei para o doutor Jorge, vou apontar deu aqui em Salvador. Tudo bem, como é que vai? Tudo bem, como é que está? Seu médico quer falar com o senhor. Ele disse, doutor Jorge, eu gosto tanto do senhor que eu nunca me esqueço do seu aniversário. Aí doutor Jorge, mas você é tão ocupado e preocupado com o meu aniversário. Pois é, doutor Jorge, eu vou mandar para o senhor uma caixa de uísque Ballantine do marrom. E uma caixa com 12 para Tadeu não roubar alguma coisa da caixa que eu estou mandando, viu? Muito obrigado, precisa não, mas que bobagem, não precisa não, vou mandar assim. Muito obrigado, mas não terminei não. Eu queria comprar um arame na mão dele e ele está dizendo que é 20, o último foi 19. Aí o doutor Jorge disse, deixa eu falar com ele, pode fazer isso, doutor Jorge? Vai dar confusão no começo. Não, pode fazer sem problema nenhum. Ele pode botar 50 mil rodas. Você não falou que eram 10 mil? Não pode botar 50 logo. Ô Pedro Nunes, manda descer o cheque aí do valor do arame e já depois dele. Resultado, dia seguinte, quando chegou o pedido naquela época, você passava por Telex. Aí passei o pedido, o alemão lá que ajudou comercial, senhor Valfrides, tem alguma coisa errada nesse preço? Eu digo, o senhor viu a observação lá embaixo que fala negócio autorizado pelo Dr. Jorge Gerdau e João Peter? Ele disse, vai dar prejuízo. Eu digo, aí o senhor se acerta com o Dr. Jorge, por favor, tá? Pois é, essas histórias que fazem a gente aqui ficar orgulhoso, né, de ter participado da história, né, que os supermercados aqui, agora em 2024, ele fez o quê? 65 anos da primeira loja aberta que o seu Mamed Paz Mendonça, lá na
Rua Jogo do Carneiro, número 1, a loja número 1, Da saúde. na saúde, são 65 anos, né, de coisa. Então são várias histórias. Isso é uma meta sempre estar presente, e a gente tem a felicidade realmente de ainda contar com essas pessoas que conviveram com ele, como o Valfrides, que era íntimo dele, era amigo, sempre estava presente, né, e outros também que passaram, né. Pois é, Valfrides, a Super Revista realmente fica agradecida, né, em contar pelo menos um recorte dos 30 anos para cá, né, contar e registrar, né, que realmente está registrada. E agora a gente evoluímos, né, estamos agora com TV, YouTube, Instagram e tal, essa coisa, né. Independente de agradecer o convite de vocês, queria deixar registrado que pode contar sempre conosco para o crescimento cada vez mais da Super Revista. E parabenizo muito a você por essa trajetória maravilhosa. Maravilha. Um abraço. Viu? A gente Agora- agradece o senhor atender o nosso chamamento, né, nesse momento importante da revista, né, que ela comemora esses 30 anos de uma trajetória vitoriosa, né, uma trajetória de premiação, e assim, que isso se prolongue ainda por longa vida, né, para a revista, para os seus apoiadores, para a sua empresa e o senhor. Nós aqui somos agradecidos. Nós aqui estamos agradecidos, e isso vai ter continuidade com meu filho, com minha filha, o Tadeu Júnior, com a Tatiana, que vai dar sequência a tudo isso aí, mas eu sempre aqui, presente. Maravilha, Tadeu. Agora a gente vai passar para uma segunda parte.